Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, na ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos fazer a leitura dos trechos separados referente à entrada, progresso, permanência e crescimento no reino da divina vontade. Estou fazendo essa leitura primeiro, antes de explicar todos os trechos, para situar as pessoas por causa da aula de ontem, estudo 50, parte 2, e veio uma dúvida referente a isso, por causa de muito trecho que fala sobre o reino e muitos detalhes diferentes que Jesus fala, muitas coisas que falta um entendimento às vezes, de ligar uma coisa a outra. Então, para a gente não ter dúvida nenhuma, eu separei esses trechos para que não haja nenhuma dúvida de como é a vida na divina vontade, como funciona a entrada, o progresso, a permanência, o crescimento no reino, com as diversas formas de Jesus comunicar isso. Então, eu precisei fazer assim para que a gente possa ouvir e depois meditar com calma, trecho a trecho. Primeiro coloquei esse trecho, 4 graus que há no supremo querer. Continuo o meu habitual abandono no supremo querer, e meu amável Jesus, ao vir, me disse: minha filha, a luz do sol não é gozada por todos na mesma medida. Não por parte do sol. A culpa não é do sol. Porque minhas obras, contendo o bem universal, fazem o bem a todos, sem restrição alguma, mas por parte das criaturas que têm a diferença. Suponha que uma pessoa esteja em seu quarto. Esta não vai gozar de toda a vivacidade da luz. E se goza de uma luz fraca, não goza seu calor. Em troca, outra pessoa está fora da cidade. Esta goza mais luz, sente o calor do sol. O calor purifica, desinfecta o ar pútrido, e ao gozar o ar purificado se revigora e se sente mais sã. Assim que a segunda goza demais os bens que leva o sol à terra. Mas segue adiante uma terceira pessoa, que vai se meter naquele ponto onde os raios solares golpeiam com mais força a superfície da terra. Esta se sente investida por seus raios, se sente queimar pelo calor do sol. A vivacidade de sua luz é tanta que, enchendo os olhos dela, dificilmente pode olhar a terra. Parece como transfundida na mesma luz, mas como apoia os pés sobre a terra, muito pouco sente dela, de si mesma, mas vive toda para o sol. Veja que grande diferença há entre a primeira, a segunda e a terceira pessoa, mas segue ainda adiante. Há uma quarta, e voa, que empreende o voo nos raios solares. Eleva-se até o centro da esfera do Sol. Esta fica queimada pela intensidade do calor que o Sol contém em seu centro. A intensidade da luz a eclipsa totalmente, de modo que fica perdida, consumida no mesmo Sol. Esta quarta pessoa não pode mais olhar a Terra, nem pensar nela mesma, e se olhar,
olhará a luz, sentirá fogo, assim que para ela todas as coisas terminaram da terra. A luz e o calor substituíram-se à sua vida. Que grande diferença entre a terceira e a quarta! Mas toda esta diversidade de luz não é por parte do sol. A diversidade das pessoas não é por parte do sol, mas por parte delas, das criaturas, dependendo de como se exponham essas pessoas à luz do sol, à luz das verdades. Agora o sol é a imagem da minha vontade, e mais do que sol, como dardos envia seus raios para converter aqueles que querem viver em seu reino em luz e amor. A imagem destas 4 pessoas são os 4 graus da vida em viver na vontade divina. A primeira pode-se dizer que não vive no seu reino, senão somente a luz do que o meu reino expande a tudo. O sol do meu querer pode-se dizer que está fora de seus confins, e se goza de uma pouca luz é pela natureza da luz que se expande onde quer que ela esteja. A natureza desta criatura, suas fraquezas e paixões formam-na como um quarto ao seu redor e formam um ar infectado e pútrido, o qual, ao respirá-lo, a faz viver enferma e sem vivacidade de força no fazer o bem. Mas, contudo, e isto está resignada, suporta mais ou menos os encontros da vida, porque a luz da minha vontade, por quanto escassa seja, leva sempre o seu bem. A segunda pessoa é a imagem de quem entrou nos primeiros passos dos confins do reino da divina vontade, do supremo querer. Esta goza não só mais luz, mas goza também o calor. Portanto, o ar que respira é puro, e respirá-lo se sente morrer suas paixões. E essa pessoa é constante no bem. Ela suporta as cruzes não só com paciência, mas com amor. Mas como está nos primeiros passos dos confins do reino, ela ainda olha a terra, ainda sente o peso da natureza humana nela. Ao contrário, a terceira pessoa, sendo a imagem de quem já se adentrou nos confins deste reino da divina vontade, é tal e tanta luz que lhe faz esquecer de tudo. Não sente mais nada de si mesma. O bem, as virtudes, as cruzes se mudam, tudo em natureza, já é parte da pessoa. A luz a eclipsa, a transforma e apenas lhe deixa olhar de longe a que ela não pertence mais. A quarta é a mais feliz, porque essa pessoa é a imagem de quem não só vive em meu reino, senão de quem já fez posse dele. Tem aquisição total, já conhece toda a língua, já conhece tudo. E essa sofre a consumação total no supremo sol do meu querer. O eclipse que lhe faz a luz é tão denso que ela mesma se torna luz e calor para os outros. Não pode olhar outra coisa que luz e fogo. E todas as coisas para ela se convertem em luz e amor. Então tudo é bom para essa pessoa, tudo é bom. Assim haverá uma diferença de graus no reino da minha vontade, de acordo com o qual as criaturas vão querer tomar dos seus bens. Mas os primeiros graus serão empurrões para chegar ao último grau, quarto grau. E para Luísa é o que ela deve fazer conhecido. É totalmente necessário que vivas no último grau. Então é para isso que a gente estuda aqui, para que todos conheçam o quarto grau e queiram viver no quarto grau. Nós trabalhamos para formar esses filhos da divina vontade no nosso canal. Vamos lá, continuando. Tendo esperado e suspirado muito a vida do meu doce Jesus, pensava entre mim: como farei, se quem forma minha vida me deixa só e abandonada? Poderia eu viver? E se eu vivo, porque agora entendo que não são as penas que fazem morrer? Pois se assim fosse, depois de tantas privações, eu estaria morta. As penas, ao mais, fazem sentir a morte, mas não a sabem dar a morte. Fazem viver esmagada como debaixo de uma prensa, mas o poder da morte pertence apenas ao querer supremo. Enquanto eu pensava assim, o meu adorável Jesus mexeu-se dentro de mim e fez-se ver que tinha uma corrente de ouro nas mãos e se deleitava em fazê-la passar entre mim e ele, de modo que ficávamos atados juntos. E com amor e bondade toda paterna me disse: minha filha, por que teme que eu te deixe? Escuta, eu não posso tolerar este temor em ti. Tu deves saber que nas condições em que te pus o mar de minha vontade, que dentro e fora de ti corre, no qual tu, voluntariamente, não forçado, te ofereceste nele, tem ampliado tanto seus confins que nem eu e nem tu encontraremos caminho de saída. Então, se você quiser me deixar, não encontrará caminho para isso. E por quanto queiras girar, girará sempre nos confins intermináveis da minha vontade.
Muito mais que os teus atos feitos na divina vontade te fecham o caminho de saída. E se eu quisesse deixar-te, não o poderia fazer, porque não saberia para onde ir para me afastar dos confins de minha vontade. Pois ela está em todo lado, e para onde quer que vá, encontrar-me-ia sempre contigo. Quanto mais eu faço com você como uma pessoa que possui um quarto grande, e amando a outra pessoa inferior a ela, de mútuo acordo a toma e a outra vai. Mas como a casa é grande, se esta se afasta e gira em sua casa, aquela pode até perder de vista e se lamenta, mas sem razão, pois se a casa é sua, poderá deixá-la? As coisas próprias não são deixadas. Portanto, ou ele vai voltar para casa em breve, ou talvez ele está em algum quarto da sua própria casa. Por isso, se te dei a minha vontade para a tua habitação, como posso te deixar e separar de você? Porquanto sou potente, nisto sou impotente, não posso te abandonar, porque você está morando dentro da minha pessoa, dentro da minha vontade. Eu sou inseparável da minha vontade. Por isso, ao máximo, me afasto em meus confins mesmo. E você me perde de vista, mas não é que eu te deixe. E se você girasse em nossos confins, logo me encontraria. Por isso, em lugar de temer, me espere. E quando menos pensares, vai encontrar-me todo apertado a ti. Depois disso, estava fazendo meus acostumados atos no supremo querer, e diante de minha mente se fazia presente toda a ordem que convém ter na divina vontade, o que se deve fazer e até onde se pode chegar, em suma, tudo o que Jesus mesmo me ensinou e pensava entre mim. Como poderão fazer isto as criaturas? Se eu que tomo da fonte me parece que não faço tudo, muitas coisas deixo para trás e não chego àquela altura que Jesus diz, o que será daqueles pequenos que tomarão de uma pequena força nos atos? E Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse, minha filha, muitas coisas que eu criei na criação, nem todas te servem a ti, nem as gozas, muitas outras nem as conheces, mas se não te servem a ti, servem aos outros. Se não as gozas e as conhece tu, gozam e os demais e conhecem os demais. E se as criaturas não tudo tomam, todas servem à minha mesma glória. E para conhecer minha força, minha majestade, todo o meu grande amor e a multiplicidade de tantas coisas criadas fazem conhecida a sabedoria, o valor do Criador divino, que é tão hábil e que não há nada que não saiba fazer. Agora, se tantas coisas tirei para fora da criação no mundo, que devia servir à natureza e que devia ser como espelho no qual o homem, olhando-se, devia reconhecer seu Criador, e todas as coisas criadas deviam ser caminhos para retomar ao seio paterno de onde tinha saído. Muito mais é necessário fazer conhecida mais coisas do reino da minha vontade, e deve servir como vida da alma e como centro onde Deus deve ter seu trono. Agora, a multiplicidade das coisas que te fiz conhecidas serve para mostrar quem é esta vontade divina. Como não há coisa mais importante, mais santa, mais imensa, mais potente, mais benéfica, e que tenha a virtude de dar vida que ela. Todas as outras coisas, por quanto boas e santas, são sempre na ordem secundária. Só ela tem sempre o primeiro lugar. E onde não está ela, não pode haver vida. Por isso, os muitos conhecimentos sobre a minha vontade divina servirão à minha própria vontade como glória e triunfo, e servirão às criaturas como caminho para encontrar a vida e recebê-la. E a sua altura e imensidão servirão às criaturas para que jamais se detenham, mas que sempre caminhem para alcançá-la, por quanto possam. E a multiplicidade dos conhecimentos servirá à liberdade de cada uma para tomar aqueles que quiserem, porque cada conhecimento contém a vida, e se rompe o véu do conhecimento, encontrarão dentro como rainha a vida da minha vontade. Portanto, conforme tomam e fazem, tanto mais crescerá a vida da minha vontade neles. Por isso se atenta em manifestar os méritos, as riquezas infinitas que possui, a fim de que o céu do meu querer seja mais belo, mais atrativo, mais majestoso como é, que o céu da criação, a fim de que, arrebatados por sua beleza, pelos bens que contém, possam todos suspirar, o vir a viver no reino da minha vontade. Minha pobre mente estava pensando no que está escrito aqui em cima. Meu doce Jesus continuou sobre o mesmo argumento, dizendo: minha filha, olha então o porquê ao vir à terra não dei o reino do meu querer, nem o fiz conhecido, pois havia uma necessidade. Quis submeter a uma nova prova a criatura. Quis dar-lhe coisas menores daquelas que lhe dei na criação, remédios e bens para curá-la.
Porque criando-o, o homem não estava doente, mas são e santo. Portanto, podia muito bem viver no reino do meu querer, mas, subtraindo-se do querer supremo, adoeceu. Eu vim à terra como um médico celestial, para ver se aceitava os remédios, os medicamentos para a sua doença, e depois de tê-lo experimentado nisso, então lhe teria dado a surpresa de manifestar o reino de minha vontade, que em minha humanidade tinha preparado para ele. Enganam-se aqueles que pensam que nossa suma bondade e sabedoria infinita teriam deixado ao homem só com os bens da redenção, sem levantá-lo de novo ao estado primeiro criado por nós. Se assim fosse, nossa criação teria ficado sem sua finalidade e, portanto, sem seu pleno efeito, o que não pode ser nas obras de um Deus. No máximo, faremos passar e girar os séculos, dando agora uma surpresa, agora uma outra, agora confiando-lhe um pequeno bem, agora um outro maior. Faremos como um pai que quer herdar os seus filhos, dar herança aos seus filhos, mas estes filhos muito têm desperdiçado os bens do pai. Mas com tudo isto está decidido a dar a herança e propriedade aos seus filhos, assim que pensa em outra estratégia. Não dá já aos seus filhos as somas grandes, senão pouco a pouco, peso a peso. E conforme vê que os filhos conservam um pouco assim, vai aumentando as pequenas somas. Com isto, os filhos vêm a reconhecer o amor do pai e a apreciar os bens que ele lhe confia, o que não faziam antes quando tinham as grandes somas. Isto serve para os reafirmar e para lhes ensinar a saber conservar os bens recebidos. Então o pai, quando os formou, confirma sua decisão e dá suas propriedades a seus filhos. Agora sim está fazendo a paterna bondade. Na criação pôs o homem na opulência dos bens, muitos bens, sem nenhuma restrição, mas somente porque quis prová-lo, colocou uma só restrição, a árvore do bem e do mal, que a ele não teria custado grande coisa, mas com o ato de sua vontade contrária à minha, desperdiçou toda a opulência dos bens. Mas meu amor não se deteve. Comecei mais que pai a dar-lhe pouco a pouco, e primeiro a curá-lo. Com pouco, muitas vezes se usa mais atenção, e quando se possui tudo, as grandes coisas, porque se possuem grandes propriedades e acaba se esbanjando. Há sempre de onde tomar, mas se esbanja e pouco fica, o pouco e fica em jejum. Mas a decisão de dar o reino à divina vontade ao homem não a mudei. O homem que muda, Deus nunca se muda. Agora a coisa mais fácil, porque os bens da redenção fizeram o caminho. Fizeram conhecidas as muitas surpresas do meu amor pelo homem, como os amei, não só com o fiat, mas com dar-lhe a minha própria vida. Se bem que o meu fiat me custe mais do que a minha própria humanidade, porque o fiat é divino, imenso e eterno. Minha humanidade é humana, limitada no tempo, tem seu princípio, mas a mente humana, não conhecendo a fundo o que significa o meu fiat, o valor, a potência e o que pode fazer, se deixa impressionar mais por tudo o que fiz e sofri ao vir redimi-los, sem saber que sob minhas penas e sob minha morte estava escondido o meu sim, o meu fiat, que é o que realmente dava vida às minhas penas. Agora, se eu quisesse manifestar o reino da minha vontade quando eu vim na terra, como antes dos que os bens da redenção fossem conhecidos e em grande parte possuídos pelas criaturas, meus maiores santos teriam ficado atemorizados. Todos teriam pensado e dito: Adão inocente e santo não soube viver nesse reino, nem perseverou neste reino de luz interminável e de santidade divina como podemos nós fazê-lo. E tu quantas vezes não te assustaste e, tremendo diante dos bens imensos da santidade toda divina do reino do Fiat Supremo, querias retirar-te dizendo-me: Jesus, pensa em qualquer outra pessoa que eu sou incapaz. Não te espantou tanto sofrer, ao contrário, muitas vezes me rogaste a sofrer, incitando que te fizesse sofrer mais. E por isso, minha mais que paterna bondade, como uma segunda mãe minha, a qual ocultei que ia conceber-me em seu seio, primeiro a preparei e a formei para não fazê-la espantar. E quando chegou o tempo oportuno, no mesmo momento em que eu devia conceber-me, então o fiz saber por meio do anjo. Isso no primeiro momento tremeu e se conturbou, mas logo se serenou, porque estava habituado a viver junto com seu Deus em meio à sua luz e diante de sua santidade. Assim te fiz, por tantos anos e anos te ocultei, e queria formar em ti este reino supremo. Te preparei, te formei, me encerrei em ti no fundo de tua alma para formá-lo. E quando tudo estava feito, te manifestei o segredo. Te falei de tua missão especial. Pedi-te, em modo formal, se querias aceitar ou viver em minha vontade. E enquanto tu temias e tremias, eu te alentava e te tranquilizava, dizendo-te: por que te perturbas? Talvez não tenha vivido até agora junto comigo no reino da minha vontade?
e você, se acalmando, tomava mais prática em viver nele, e eu me deleitava em ampliar sempre mais os confins do meu reino, porque está estabelecido até onde a criatura deve tomar posse neste reino, posto que são intermináveis seus confins, e a criatura é incapaz de poder abraçá-los todos porque ela é limitada. E eu, meu amor, não obstante meus temores não cessaram ainda, e às vezes me espanto muito, que temo chegar a ser um segundo Adão, tem medo de sair da vontade divina. Não temas, minha filha. Tu tens mais ajuda do que tinha Adão. Tens a ajuda de um Deus humanado, e todas as suas obras e penas para a tua defesa, para teu sustento, para teu cortejo, o que Adão não tinha. Então por que queres temer? Fica atento à santidade, que convém para viver neste reino celestial. A tua felicidade e fortuna, fica atenta, pois vivendo nele te basta um olhar, ouvir uma só palavra minha para compreender seus bens. Enquanto que quem está fora do reino, se pode dizer que entendem só o que existe. Só que existe o reino de minha vontade, mais do que está dentro e o que necessita para fazê-lo compreendido, apenas o alfabeto da minha vontade, o conhecimento é que podem fazer entender. Continuo a encontrar-me na santa vontade divina. Meu doce Jesus muitas vezes acompanha-me na repetição destes atos. Outras vezes só está para ver se alguma coisa me escapa de tudo o que fez. Seja na criação como na redenção, se isto acontece, Ele com toda a bondade me faz presente a fim de que eu possa nisso, ainda que seja um pequeno amo-te, um obrigado, uma adoração, dizendo-me que é necessário reconhecer até onde sua vontade estendeu seus confins do reino do seu querer, por amor da criatura, a fim de que ela gire neste reino para gozá-lo, e com o seu amor se torne mais estável sua posse. E vendo-a sempre nele, todo céu e terra possam reconhecer que o reino da minha vontade já tem sua herdeira, e que o ama e é feliz por possuí-lo. Agora, enquanto me sentia abismada neste eterno querer, meu amado Jesus se fazia com seu coração aberto, e a cada batida do seu coração saía um raio de luz, em cuja ponta se via impresso um fiat, e assim, como o batimento do coração é contínuo, enquanto saía um raio, outro seguia, e depois outros mais não terminavam jamais de sair. Estes raios invadiam o céu e a terra, mas todos tinham impresso o fiat, e não somente de seu coração saíam estes raios, mas também de seus olhos. Conforme saíam raios, conforme falava. Quando movia suas mãos e pés, saíam raios, levando todos como glória e triunfo o fiat supremo. Ver a Jesus assim era um encanto belo, todo transfundido nestes raios de luz que saíam de sua adorável pessoa, mas o que punha a suntuosidade, a majestade, a magnificência, a glória, a beleza era o fiat. Sua luz me eclipsava, e eu teria permanecido séculos diante de Jesus sem lhe dizer nada se ele mesmo não tivesse rompido o silêncio dizendo-me: minha filha, a perfeita glória e a honra completa à minha vontade, o que deu à minha humanidade, foi propriamente em meu interior, no centro do meu coração, onde eu formei o reino do querer supremo. E como o homem o havia perdido, não havia esperança de poder readquiri-lo, a minha humanidade o readquiriu com penas íntimas, com as provas, passou pelas provas inauditas, dando-lhes todas as honras devidas e a glória que lhe havia sido tirada pela criatura, para dá-lo de novo assim à criatura, assim que o reino da minha vontade foi formado dentro da minha humanidade. Por isso tudo que era formado em minha humanidade saía fora, levava a marca do fiat. Cada pensamento, olhar, respiro, batimento, cada gota do meu sangue, tudo levava o selo do fiat do meu reino supremo. Isso me dava tanta glória e me embelezava tanto, que céu e terra ficavam por debaixo, e como obscurecidos diante de mim, porque a minha vontade divina é superior e tudo fica por debaixo dela como seu escabelo. Agora, no decorrer dos séculos, eu olhava quem devia confiar este reino, e tenho estado como uma mãe grávida que sofre, que se magoa porque queria dar à luz seu parto, e não podia. Pobre mãe, quanto sofre porque não pode gozar o fruto de suas entranhas. Muito mais que tendo amadurecido este parto e não saindo, sua existência está sempre em perigo. Assim eu, mais que mãe grávida, estive por tantos séculos. Quanto sofri como penalizei ao ver em perigo os interesses da minha glória, tanto da criação como da redenção. Muito mais que este reino tinha, como em secreto escondido em meu coração, guardado, sem ter nem sequer o desabafo de o manifestar. E isso me fazia sofrer muito, porque não vendo nas criaturas as verdadeiras disposições para poder dar este meu parto a elas, e não tendo eles tomado todos os bens que há no reino da redenção, não podia arriscar-me a dar-lhes o reino da minha vontade, que contém bens maiores. Muito mais que os bens da redenção servirão como traje, como antídoto,
para trazer que, entrando no reino da minha vontade, não possam repetir uma segunda queda, como fez Adão. Assim, nem todos estes bens foram tomados, mas sim menosprezados e pisoteados. Como poderia sair de dentro da minha humanidade, então, o nascimento do meu reino? Por isso tive que me contentar com sofrer, com penar e esperar mais que uma mãe para não pôr em perigo o meu amado parto do meu reino. Sofrendo porque queria pô-lo para fazer dom à criatura e pôr em seguro os interesses da criação e redenção, pois estão todos em perigo, porque até que o homem não retorne ao reino do supremo querer, nossos interesses e os seus estarão sempre em perigo. O homem fora de nossa vontade é sempre uma desordem em nossa obra criadora, uma nota discordante que tira a perfeita harmonia e a santidade de nossas obras. E por isso eu olhava através dos séculos, esperando a minha pequena recém-nascida do reino de minha vontade, a Luísa Picarreta, pondo-lhe em torno todos os bens da redenção para a segurança do reino de minha vontade. E mais que uma mãe sofredora que tanto sofreu, confio a ti este meu parto e a sorte deste meu reino. E não só a minha humanidade quer dar à luz este parto que me custa tanto, mas toda a criação está grávida da minha vontade. E sofre porque quer dá-las à luz às criaturas para restabelecer o reino de seu Deus no meio delas. Portanto, a criação é como um véu, que esconde como um parto a minha vontade, e as criaturas tomam o véu e rejeitam o parto que há dentro. Prende minha vontade está o sol, e enquanto tomo os efeitos da luz que como o véu esconde a minha vontade, os bens que produz rejeitam depois minha vontade, e não a reconhecem nem se fazem dominar por ela. Assim que tomam os bens naturais que há no sol, mas os bens da alma, o reino do meu querer que reina no sol, e quer dar-se a eles o rechaçam. Oh, como sofre minha vontade no sol! A qualquer ser dada a luz, desde a altura da esfera para reinar no meio das criaturas, grávida da minha vontade está o céu, e olha com seus olhos de luz como são as estrelas para as criaturas, para ver se querem receber a minha vontade para que reine no meio delas. Com as suas ondas fragorosas se faz ouvir e as águas como véu escondem a minha vontade. Mas o homem se serve do mar, toma seus peixes, mas não tem cuidado de minha vontade, do meu projeto, de cuidar deles, de cuidar do mar, e a faz sofrer como parto reprimido nas entranhas das águas. Portanto, todos os elementos estão prenhes da minha vontade. O vento, o fogo, a flor, toda a terra são todos véus que a escondem. Agora, quem dará este alívio à minha humanidade? Quem romperá estes véus de tantas coisas criadas que a escondem? Quem reconhecerá em todas as coisas o portador da minha vontade, fazendo-lhe as devidas honras, façam reinar em sua alma, dando-lhe domínio e sua submissão? Por isso, minha filha, fica atenta, dá esta alegria ao teu Jesus, que até agora tem estado sofrendo para pôr fora este parto do meu reino supremo. E junto comigo está toda a criação. Como ato só romperá os véus e depositará em ti o parto de minha vontade que esconde. Os meus dias e as minhas horas estão sob sempre a opressão de duríssimas privações do meu doce Jesus. Oh, como é doloroso passar da luz para as trevas, e enquanto se crê dever gozar da luz, como o relâmpago foge e fica mais escuro do que antes. Agora, enquanto me encontrava sob a dura pena da privação da luz do meu doce Jesus e sentindo que não podia mais, minha amada vida sono bem se moveu em meu interior. E eu sentindo-o lhe disse, Jesus, como pode me deixar? Senti, eu não sei onde me encontro. E ele, todo bondade, me disse, como assim não sabes onde te encontras, minha filha? Não estás dentro da minha vontade? A casa da minha vontade é enorme. Se não estiveres num andar, estará em outro andar, porque ela contém 4 planos. O primeiro é o subsolo da terra, isto é, o mar, a terra, as plantas, as flores, os montes e todo o resto que existe no submundo do universo. Onde quer que ela domine e governe, a sua posição é sempre de rainha e tudo está nas suas mãos. O segundo plano é o sol, as estrelas, as esferas celestes. O terceiro plano é o céu azul. O quarto é a minha pátria e a dos santos. Em todos estes 4 planos, minha vontade reina. Ocupa o primeiro lugar de honra. Assim, em qualquer destes planos em que se encontra, está segura de que sempre estará em minha vontade. Se você gira no baixo do universo, a encontrará que te espere no mar, a fim de que se una com ela para fazer o que ela faz. Como desenvolve seu amor, sua glória, sua potência, te espera sobre os montes, no baixo dos vales, nos prados floridos. Espera-te em todas as coisas, a fim de que lhe faças companhia para fazer que nada omitas. É mais, serás a repetidora dos seus atos. Quando tiveres girado pelo primeiro plano, passa ao segundo.
E a encontrarás que te espera com majestade no sol, a fim de que sua luz, seu calor te transformem, te façam perder teu ser e saiba amar e glorificar como sabe amar e glorificar uma vontade divina. Por isso gira em nossa casa, nas obras do teu Criador, porque onde quer que te espere, a fim de que tu aprendas esses seus modos, repitas o que faz minha vontade em todas as coisas criadas. Assim estarás segura de encontrar-te sempre no supremo querer, e não só isto, mas vais encontrar-te sempre comigo. E se bem nem sempre me vês, tu deves saber que sou inseparável da minha vontade e das minhas obras, por isso, estando ela em mim, eu estarei contigo e tu estarás comigo. Dito isto, desapareceu como relâmpago e eu fiquei mais no escuro do que antes, continuando meus atos no supremo querer, mas enquanto isso fazia-lhe rogava que retornasse a sua pequena filha, dizendo: Meu Jesus, te rogo em virtude de tua mesma vontade. E como ela se encontra espalhada em toda a criação, enchendo-a toda, por isso tua mesma vontade te roga, no sol que retorne a tua pequena recém-nascida. Te roga em cada estrela, roga-te no céu azul que te apressas a vir a quem não pode viver sem ti. Suplica-te no mar, em suas ondas fragorosas, em seu doce murmúrio que logo venhas a tua pequena exilada. Não escutas, meu amor, minha voz, em tua vontade, que ressoa em todas as coisas criadas, em toda a criação roga, suplica, suspira, chora que regressas à tua pequena vontade, a pequena de tua vontade? Como é que tantas vozes não te comovem, Jesus? Como é que tantos suspiros não te empurram, não te fazem embarcar no voo? Não sabes, Jesus, que é a tua vontade que te pede? E se você não ouvir, ela ficaria por baixo. E eu acho que você não pode fazer menos do que ouvi-la. Mas enquanto isto e outras coisas eu mais dizia, meu doce Jesus moveu-se então no meu interior, transformando-me toda nele, participando-me de suas amarguras que já eram demasiadas. Ó Deus, quantas coisas tristes ele me fazia ver, e seu coração era transpassado por elas. Depois, como se quisesse aliviar, me disse, fazendo-se ver com sua habitual caneta de luz na mão: Minha filha, façamos tudo a um lado. Falemos do reino do supremo querer que tanto me interessa. Não vês como estou sempre em ato de escrever no fundo da tua alma seus méritos, suas leis celestiais, sua potência, seus prodígios divinos, sua beleza encantadora, suas alegrias infinitas, a ordem e a harmonia perfeita que reina neste reino do Fiat divino? Primeiro faço os preparativos, formo em ti todas as propriedades dele e depois te falo, a fim de que, sentindo em ti suas propriedades, poderás ser a porta-voz de minha vontade. O seu pregador, o seu telégrafo e o trompete, que com som ressonante chame a atenção das pessoas para ouvi-la. Os ensinamentos que te dou sobre o reino do meu querer serão como tantos fios elétricos, e quando estão feitas as justas comunicações, os preparativos necessários, basta um só fio para dar luz às cidades e a províncias inteiras. A força da eletricidade, com uma rapidez mais do que vento, dá a lugares públicos, dá luz aos lugares públicos e privados. Os ensinamentos sobre minha vontade serão então os fios. A força da eletricidade será o mesmo fiat, e com uma rapidez encantadora formará a luz que afastará a noite da vontade humana, as trevas das paixões. Ó, como será bela a luz da minha vontade, ao vê-la, eles se disporão os equipamentos nas almas para unir a elas os fios dos ensinamentos, para gozar e receber a força da luz que contém a eletricidade do meu querer supremo. Queres ver como vai acontecer? Olhe, eu tomo um fio de meus ensinamentos amarrados à sua alma, e você emite sua voz dentro do fio. Diga, eu te amo, eu te adoro e te bendigo. O que você quiser dizer, e fica atenta a olhar. Eu disse, eu te amo, e aquele eu te amo mudou em caracteres de luz, e a força elétrica do supremo querer multiplicava o meu eu te amo, de modo que aquele amor te amava, de luz percorria toda a abóbada dos céus. Fixava-se no sol, em cada estrela, penetrava nos céus, fixava-se em cada um dos bem-aventurados. Formava sua coroa de luz aos pés do trono divino e entrava até no seio da majestade suprema, de onde, em suma, onde se encontrava a divina vontade, e por toda a parte formava sua luz elétrica. E Jesus, retomando a palavra, me disse: Tá vendo, filha? A força que tem a eletricidade do Fiat Supremo e como chega a todas as partes? A eletricidade da Terra se difunde no mais baixo, não tem a força de chegar até as estrelas, mas a força da minha eletricidade se difunde no baixo e no alto, nos corações de onde quer que seja. E quando se dispõem os fios o conhecimento. Os ensinamentos serão como tantos fios, é o conhecimento, os ensinamentos. Viste que força? Tá lá. A eletricidade aqui da Terra se difunde aqui na Terra, mas não tem força de chegar até as estrelas, mas a força da minha eletricidade se difunde no baixo, no alto, nos corações, onde quer que seja, onde se dispõem os ensinamentos.
O meu Fiat, que são os fios, e com que rapidez encantadora fará seu caminho entre as estrelas. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me toda abandonada, nos braços de Jesus. E ele, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, quanto mais a alma está fundida comigo, quanto mais eu lhe posso dar e ela pode tirar de mim. Acontece entre o mar e o riacho, separado do mar, só por uma parede. Estão tão perto que se retirasse essa parede, o mar e o riacho se tornariam um só mar. Agora, se o mar transbordasse, o riacho, estando perto, recebe as águas do mar. Se as ondas fragorosas se levantam, a descer descarregam no riacho. A água do mar se filtra através das fissuras da parede. Assim que o pequeno riacho recebe sempre do mar. E como ele é pequeno, enche-se sempre mais com esta água que recebe do mar e dá novamente ao mar a água recebida, para recebê-la de novo. Mas isso acontece porque o riacho está próximo do mar. Se estivesse distante, nem o mar poderia dar, nem poderia ele receber. A distância o colocaria em tal condição que nem sequer poderia conhecer o mar. Mas enquanto dizia isto, punha diante de minha mente a imagem do mar e do pequeno riacho, e então voltou a dizer: Minha filha, o mar é Deus, o pequeno riacho é a alma. A parede que divide um do outro é a natureza humana que faz distinguir Deus e a criatura. Os transbordamentos, as ondas que continuamente se levantam para descarregar no riacho são a minha divina vontade, que quer dar tanto à criatura para fazer com que o pequeno riacho, enchendo-se, inchando, transborde, forme suas ondas levantadas pelo vento da suprema vontade e se derramem no mar divino para encher-se novamente, de modo que pode dizer: faço a vida do mar e, se bem sou pequeno, também eu faço o que ele faz, transbordo e formo minhas ondas. Levanto-me e procuro dar ao mar o que ele me dá. Então a alma que está fundida comigo... Lindo esse trecho, meu Deus! Uau! Então a alma que está fundida comigo e se faz dominar por minha vontade é a repetidora dos atos divinos, seu amor, suas adorações. Eu tô transbordando agora, meu Deus. É lindo demais. Oh, meu Deus. É muito maravilhoso. Não tem como não transbordar. Uau! Meu Deus. Que lindo. Que lindo, lindo. Então a alma que está fundida comigo e se faz dominar por minha vontade é a repetidora dos atos divinos. Que lindo. Meu Deus, que lindo, meu Deus. Estou transbordando. Oh, meu Deus. Então a alma que está fundida comigo se faz dominar por minha vontade. É a repetidora dos atos divinos, seu amor, suas adorações, suas orações e tudo o que faz. É o desabafo que tem recebido de Deus, para poder dizer: são as tuas adorações que te adoram. São as tuas orações que te suplicam. É a tua vontade que, investindo-me, me faz fazer o que tu fazes para dá-las novamente como coisas tuas.
Jesus fez silêncio, mas depois, como tomado por um ênfase irresistível de amor, acrescentou: ó poder da minha vontade, como és grande, tu sozinhas juntas ao ser maior, mais alto, e com o ser menor e mais baixo, deles formam um só. Você sozinha tem a virtude de esvaziar a criatura de tudo que não a pertence, para poder, com seus reflexos, formar nela aquele sol eterno, e com seus raios enchendo o céu e a terra, vai confundir-se com o sol da suprema majestade. Você sozinha tem esta virtude, divina vontade, de comunicar a força suprema, de tal modo que possa, com sua força, elevar-se a criatura àquele ato único do Deus Criador. Glória a Deus. Oh, minha filha. A criatura, quando não vive na unidade de minha vontade, ela perde a força única e fica sozinha, desunida daquela força que enche o céu e a terra e sustenta todo o universo como se fosse a menor pena. Agora, quando a alma não se faz dominar por minha vontade, perde a força única em todas as suas ações. Não tem, né? Não tem união com Deus, não sabe. Coisa feia, horrível. Eca. Portanto, não saindo de uma força só, todos os seus atos ficam divididos entre eles, dividido o amor, separada a ação, desunida a oração. É horrível. Assim que todos os atos da criatura, estando divididos, são pobres, mesquinhos, sem luz, assim que a paciência dela é pobre, a caridade é débil, a obediência é imperfeita, a humildade é cega, a oração é muda, o sacrifício é sem vida, credo, que horror! Sem vigor, porque faltando minha vontade, falta a força única que, unindo tudo, dá a mesma força a cada um dos atos das criaturas. Por isso, não só ficam divididos entre eles, senão que ficam viciados pela vontade humana. Por isso, fica cada um com seu defeito. Isto aconteceu a Adão, ao subtrair-se da vontade suprema, perdeu a força única de seu Criador e, ficando com sua força humana limitada, sentiu cansaço em seu agir, muito mais, pois a força que usava para cumprir uma ação o debilitava. E tendo de fazer outra ação, não sentia a força, e assim tocou com a mão a pobreza de suas ações. E não tendo a mesma força, não só estavam divididos, mas cada uma tinha seu defeito. Aconteceu como a um rico senhor, que possuía propriedades vastíssimas. Enquanto estas são de um só proprietário, ele faz alarde, faz grandes gastos. Quem sabe quantos servos mantém, e com grandes rendimentos que recebe faz sempre novas aquisições. Mas suponha que esta propriedade fosse dividida em 4 herdeiros. Eis que já está perdida sua grande força. Não pode fazer alarde como antes, nem fazer novas aquisições. Deve se limitar nos gastos, seus servos são poucos, assim que sua grandeza, seu senhorio desapareceu. Mal lhe resta o rasto. Assim sucedeu a Adão. E ao subtrair-se de minha vontade, perdeu a força única de seu Criador e com isso perdeu seu domínio e não sentiu mais a força de fazer alarde no bem. Assim acontece para quem não está de todo abandonado nos braços da minha vontade divina, porque com ela a força do bem se converte em natureza e a pobreza não existe. Depois disso, vi pessoas que acreditavam em algo mais do que os outros. E o bendito Jesus disse: minha filha, quem diante de mim e diante dos homens se crê ser alguma coisa, nada vale. E quem se crê, nada vale. E quem se crê, nada vale tudo, primeiro diante de mim. Porque se alguma coisa não acredita que a faz porque pode fazê-la, porque tem a força, a capacidade, mas faz porque recebe de Deus a graça, as ajudas, as luzes, portanto pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino. E quem tem consigo o poder divino já vale tudo. Segundo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino, fala agir tudo diferente, e não faz outra coisa que transmitir luz do poder divino que em si contém. De modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força desta luz e se submetem ao seu querer. E eis que também diante dos homens vale tudo. Ao contrário, quem se acredita ser alguma coisa sozinho, além de não valer nada, me é abominável. E pelos modos ostentosos e refinados que tem, acreditando-se eles ser alguma coisa sozinhos, zombando dos outros, os homens os têm assinalados com o dedo como sujeitos de escárnio e de perseguição. Então a pessoa soberba que se acha poderosa sozinha, que não diz que recebe a força de Deus, que vem de Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa, nunca pense que é sua coisa que você está fazendo, mas vem de Deus. Vem tudo por virtude do poder divino, né? Que vai fazer você ser luz do poder divino que nele contém. Agora você quer falar que você sabe fazer coisas sozinhas? Cuidado, né? Só vai ser
um sujeito de escárnio e perseguição. Sentia-me muito amarga pela privação do meu doce Jesus. Parecia-me que tudo havia terminado, quase sem mais esperança de que voltasse a sua pequena e pobre exilada. O coração sentia-o ser desfeito pela dor, pensando que não poderia ver mais aquele que, havendo vivido junto comigo, formava minha mesma vida. E agora minha vida está desaparecida e dividida em mim. Meu Jesus, como é que tão brutalmente me matas? Sinto as penas do inferno, e enquanto eu morro, eu sou forçada a viver. Agora, enquanto eu estava neste estado tão doloroso, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e, tirando um braço para me abraçar e me dar a vida, me disse: minha filha, meu querer quis fazer justiça por ti. Isto era necessário para provar a tua fidelidade. Porque em todas as minhas obras concorrem todos os meus atributos, e quando as gerações vejam tudo o que eu fiz em ti, surpreendidas dirão: como não devia fazer tudo isto, se tanto lhe deu? Minha justiça fará ver as provas que te fez sofrer e lhes dirá a eles: eu fiz ela passar através do fogo da minha justiça e a encontrei fiel apesar de. Por isso meu amor tem continuado seu curso nela. Além disso, saiba que o primeiro a fazer justiça de você foi o meu amor. Quantas provas não te fez sofrer para estar seguro do teu amor? A segunda foi a cruz, que te fez severa justiça de você, tanto que meu querer é atraído por meu amor, e por minha cruz quis descer em ti e fazer-te viver na cruz. Mas também o meu querer não quis ser menos que o meu amor e que minha cruz. E para estar seguro, ciumento se tem subtraído, fazendo-te justiça, para ver se continuaste os teus voos no meu querer sem mim. Te dou a privação. Só Deus a causa. Quando eu vi isso, meu pai, como podia seguir esses voos sem ti? Faltava-me a luz e se começava, não terminava, porque não estava comigo aquele que, me fazendo tudo presente, me fazia agir por todos, fazendo-me ligar todas as relações entre o Criador e toda a criação. A minha mente nadava no vazio sem encontrar ninguém, como podia fazê-los? E Jesus, seu começo era fazer. E a dor de não poder terminar era cumprir. A dor de não poder terminar era cumprir. Uau! Por isso, ânimo e fidelidade são necessários. Com um pouco de prova é sempre mais verdadeiro e seguro. E além disso, se não foi isentada nem sequer minha rainha mãe dessas provas, você gostaria de ser isentada? Né? Não fica sem a prova da privação. Nossa, que grande que é esses trechos, gente. Meu Deus do céu. Acerca da Imaculada Conceição, prova a qual foi submetida a Virgem. Estava pensando sobre a Imaculada Conceição da minha soberana Rainha Mãe e em minha mente afluíam os méritos, as belezas e os prodígios de sua Imaculada Conceição. Prodígio que supera todos os demais prodígios feitos por Deus em toda a criação. Agora, enquanto pensava isto, dizia entre mim: grande é o prodígio da Imaculada Conceição, mas minha Mãe Celestial não teve nenhuma prova em sua conceição. Tudo lhe foi propício, tanto da parte de Deus como da parte da sua natureza criada por Deus, tão feliz, tão santa, tão privilegiada. Então, quando foi seu heroísmo e sua prova? Se da prova não foi excluído o anjo no céu, nem Adão no céu, acaso só a rainha de todos os devia ser excluída da auréola mais bela, e a prova devia colocar sobre sua cabeça augusta de rainha e de mãe do Filho de Deus? Enquanto pensava nisso, meu amável Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, ninguém pode ser aceitável a mim sem prova. Se não tivesse havido a prova, teria tido uma mãe escrava, não livre, e a escravidão não entra em nossas relações nem em nossas obras, nem pode tomar parte em nosso livre amor. Minha mãe teve sua primeira prova desde o primeiro instante de sua concepção. Assim que teve seu primeiro ato de razão, conheceu sua vontade humana por um lado, e a vontade divina por outro, e foi deixada livre para escolher qual das vontades deveria aderir. E ela, sem perder um instante, e conhecendo toda a magnitude do sacrifício que fazia, nos doou sua vontade humana sem querer conhecê-la mais. E nós lhe fizemos dom da nossa vontade. E nesta troca de doação de vontades por ambas as partes, concorreram todos os méritos, as belezas, os prodígios, os mares imensos de graça na Imaculada Conceição, da mais privilegiada de todas as criaturas. É sempre a vontade que tenho o costume de provar. Todos os sacrifícios, mesmo a morte, sem a vontade humana, me dariam asco, e não atrairiam nem sequer um dos meus olhares. Mas queres saber tu qual foi o maior prodígio operado em nós, por nós, nesta criatura, Nossa Senhora, tão santa? E é o maior heroísmo que ninguém poderá igualar de tão bela criatura? A sua vida começou com a nossa vontade divina. Seguiu-a e cumpriu-a.
Assim que se pode dizer que cumpriu desde que começou e começou desde que cumpriu. E o nosso maior prodígio foi que cada pensamento seu, palavra, respiro, bater, movimento e passo foi nosso querer divino que desabafava sobre ela, e ela nos oferecia o heroísmo de um pensamento, de uma palavra, de um respiro, de um palpitar divino e eterno, obrante nela. Isto a elevava tanto, que o que nós éramos por natureza, ela o era por graça. Todas as suas outras prerrogativas, os seus privilégios, a sua própria imaculada conceição, teriam sido um belo nada em comparação com este grande prodígio. Pelo contrário, foi isto que a confirmou e a tornou estável e forte durante toda a sua vida. Minha vontade divina contínua, transbordante sobre ela, lhe participava a natureza divina, e seu contínuo recebê-la a fez forte no amor, forte na dor, distinta entre tudo. Foi esta nossa vontade que operou nela, que atraiu o verbo à terra, que formou a semente da fecundidade divina para poder conceber um homem e Deus sem obra humana, e a fez digna de ser mãe do seu próprio Criador. Por isso eu insisto sempre sobre minha divina vontade, porque conserva a alma bela como saiu de nossas mãos, e a faz crescer como cópia original do seu Criador. E por quantas obras grandes sacrifícios que possa fazer, se minha vontade não entra dentro, eu os rechaço, não os reconheço, não é alimento para mim. E as obras mais belas, sem minha vontade divina, chegam a ser alimento da vontade humana, da própria estima e da avidez da criatura. Minha pobre mente estava pensando no que estava escrito aqui em cima, e meu doce Jesus continuou sobre o mesmo argumento, dizendo: minha filha, olha então o porquê ao vir à terra não dei o reino do meu querer, nem o fiz conhecido, pois havia uma necessidade. Quis submeter a uma nova prova a criatura. Quis dar-lhe coisas menores daquelas que lhe dei na criação, remédios e bens para curá-la, porque criando o homem não estava doente, mas são e santo, portanto podia muito bem viver no reino do meu querer. Mas subtraindo-se do querer supremo, adoeceu. Eu vim à terra como médico celestial para ver se aceitava os remédios, os medicamentos para sua doença, e depois de tê-lo experimentado nisso, então lhe teria dado a surpresa de manifestar o reino da minha vontade que em minha humanidade tinha preparado para ele. Enganam-se aqueles que pensam que nossa suma em bondade e sabedoria infinita teriam deixado o homem só com os bens da redenção. Eu já li esse trecho, então vou passar por... Meu abandono no querer divino é contínuo, mas enquanto estava toda abandonada nele, pensava: qual será então a prova que Jesus quererá daqueles que viverão no reino da vontade divina? Se Jesus quer de todos uma prova de fidelidade para confirmar o seu estado, para que a chama, para o qual o chama, e para estar seguro de poder confiar à criatura os bens que quer dar-lhe, muito mais a estes filhos do seu reino, que será o estado mais sublime que possa existir, lhes pedirá esta prova. Mas enquanto pensava isso, meu adorável Jesus se moveu no meu interior e me disse: minha filha, certo que não há segurança sem prova. E quando a alma resiste à prova, passa na prova, recebe a confirmação dos meus desígnios, e tudo o que lhe é de necessidade convém para desenvolver o estado ao qual é chamada por mim. Por isso eu quis provar a Adão, para confirmar seu estado feliz e o direito de rei sobre toda a criação. Mas como ele não foi fiel na prova, por justiça não podia receber a confirmação dos bens que queria dar seu Criador. Queria te dar a ele o seu Criador. Porque na prova o homem adquire o selo da fidelidade, e o põe em direito de receber os bens que Deus tinha estabelecido dar-lhe no estado no qual a alma era chamada por Deus. Quem não é provado pode-se dizer que não tem nenhum valor, nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem sequer diante de si mesmo. Deus não pode confiar numa pessoa sem prova. Ele mesmo, isto é, o homem, não sabe nem que força tem se não tiver a prova. Então, se Adão tivesse resistido, passado na prova, todas as gerações humanas teriam sido confirmadas no seu estado feliz e de realeza. Agora, eu, amando com amor todo especial a estes filhos da minha vontade, eu sozinho, quis mesmo sustentar a prova por todos eles em minha humanidade, reservando para eles só a prova de não mais eles fazer jamais sua vontade humana, senão somente a minha vontade, para lhes reconfirmar todos os bens que são necessários para viver no seu reino, no reino do meu fiat divino. Com isso lhes fechei todas as portas de saída, ungia-os de uma força invencível, de maneira que ninguém poderá entrar nos recintos altíssimos do meu reino. Porque quando eu mando que esta coisa não se faça, é uma porta que eu deixo por onde o querer humano pode fazer sua saída. Então, quando Deus deixa uma árvore do bem e do mal, é uma porta de saída para o ser humano. É uma ocasião que a criatura tem sempre para poder sair de dentro da minha vontade. Mas quando digo, daqui não se sai,
Todas as portas ficam fechadas, a debilidade vem fortificada, e só lhe resta a decisão de entrar para não sair mais, ou bem, de fato não entrar, ou não entrar. Portanto, para viver no reino do meu querer, estará só a decisão, e a decisão levará o ato cumprido de entrar. Né? Depois de entrar, vai ter a decisão. Não estou fazendo assim com você? Não grito sempre do fundo do teu coração que nada ousa entrar nele, senão somente minha vontade. Ela, como centro de vida, com sua força onipotente, com sua luz deslumbrante, tem tudo fora de você. E eclipsando tudo, faz correr seu primeiro movimento de vida em todos os seus atos e domina e reina como rainha. A natureza humana que se faz dominar pela divina vontade é um campo de ação. Estou sempre nos braços da minha divina vontade, como a menina estreitada entre os braços da mãe, o qual me tem tão apertado entre seus braços de luz que não me deixa ver, sentir ou tocar outra coisa que a divina vontade. E eu pensava entre mim, se eu estivesse livre da prisão do meu corpo, meus voos seriam mais rápidos no Fiat, teria conhecido mais. De fato, seria um só ato com ela, mas minha natureza parece que me leva a fazer interrupções, como se me pusesse obstáculos e me fizesse sentir fadiga para correr sempre na vontade divina. Mas enquanto isso pensava, meu divino mestre, Jesus, visitando minha pequena alma, me disse: minha filha, você deve saber que para quem vive em minha divina vontade, ela tem a virtude de ter ordenado a natureza da criatura. E em vez de ser obstáculo, ao contrário, lhe é ajuda para poder fazer mais atos na vontade divina. Mas bem serve como terra às flores, que se presta a formar as belas flores, as que quase a escondem e a cobrem com variedade de suas belezas, as quais o sol lhes comunica a variedade das mais belas cores, as vai ilustrando com sua luz. Se não fosse pela terra, faltaria às flores um lugar para formar-se a vida, para poder nascer e fazer sua bela aparição. E o sol não encontraria quem comunicar o desabafo de suas belas cores e suas doçuras puras, suas puras doçuras. Assim é a natureza do homem, da alma para a alma que vive na vontade divina, sua natureza limitada. É como uma terra fecunda e pura. A sua natureza humana tem misérias, é limitada, que parece que põe obstáculos para correr na vontade divina, mas não é obstáculos. É uma terra pura e fecunda que se presta para dar o campo de ação da vontade divina e fazê-la formar não só as belas flores, mas para fazer aparecer tantos sóis por quantos atos vai fazendo. Minha filha, é um encanto de beleza ver a natureza humana que vive em minha divina vontade, coberta e escondida como debaixo de um prado florido, todo investido de luz fulgidíssima. A alma por si só não teria podido formar tantas variedades de beleza, enquanto unida encontra as pequenas cruzes, as necessidades da vida, as limitações, as variedades das circunstâncias, ora dolorosas, ora alegres, e como sementes se servem delas para semeá-las na terra da natureza humana para formar seu campo florido. Então a beleza da divina vontade se forma na criatura, na sua limitação humana. Então é isso que é bonito para Deus. A alma não tem terra e não poderia produzir nenhuma floração. Ao contrário, tem que ter o corpo da miséria humana, senão... Uau, que lindo, gente! Tem que ter o corpo para poder formar a divina vontade, de poder viver. Reinar tem que ter o corpo. Fazer as suas obras, os atos na divina vontade só podem ser feitos pela criatura que está viva, unida ao corpo. Uau! Quanto mais belas coisas pode fazer, muito mais que esta natureza humana, a terra, o corpo, foi formado por mim, perfeito. A modelei parte por parte, dando-lhe a mais bela forma. Posso dizer que me fiz de artífice divino e coloquei nela tal maestria que nenhum outro pode alcançar. É lindo, é perfeito o corpo humano. A natureza humana é perfeita, mesmo com misérias e limitações, tá vendo? Assim que amei, vejo ainda o toque de minhas mãos criadoras impresso sobre a natureza. Por isso ela também é minha, me pertence. O todo está no acordo completo. Natureza, alma, vontade humana e divino, que lindo! Quando está isso, e a natureza se presta como terra, a vontade humana está em ato de receber a vida da vontade divina em seus atos. Vai se dominar em tudo. Não conhece outra coisa em todas as suas coisas, senão só minha vontade como vida, atriz, portadora, conservadora de tudo. Então tudo é santo. Tudo é puro e belo, meu Fiat está sobre ela,
como um pincel de luz para aperfeiçoar essa natureza humana, divinizar essa natureza humana, espiritualizar essa natureza humana. Por isso, tua natureza não pode ser obstáculo aos voos da minha vontade, mas pode servir de obstáculo à tua vontade, sim, à tua vontade, ao qual deves ter sempre na mira para não dar-lhe vida, nunca dar vida à sua vontade humana para colocar prejuízo na vontade divina, nem para colocar obstáculo. A tua vontade pode arrumar confusão, mas a natureza humana não arruma confusão, não. A qual você deve ter sempre na mira para não dar vida à sua vontade humana. Que de tua terra não há que temer. Mas da tua miséria humana, a sua limitação, não tem que temer nada. Aquela se tem, recebe. E dá o que tem recebido. E mais. Dá demais e muda sementes em flores. Em plantas, em frutos. Se não tem, se está em seu mundo silêncio, fica como terra estéril. Depois agradeci a Jesus por essa bela lição e me sentia contente de que minha natureza humana não me podia prejudicar, mas bem podia me ajudar a fazer crescer a vida da divina vontade em minha alma. Que lindo! E continuava minhas voltas e meus voos em seus atos. E meu doce Jesus acrescentou: minha filha, minha divina vontade possui em separabilidade todos os seus atos e efeitos. Quer atue sozinha em si mesma e fora de si mesma. Quer atue na criatura ou a criatura nela. Quer para levar a cabo o que quer a minha divina vontade. Neste modo de agir, põe do seu e o retém como ato e propriedade seus, inseparáveis dela. Agora, se a criatura vive em minha divina vontade, esses atos se tornam propriedade comum de uma e da outra criatura. Se depois se sai, perde seus direitos, primeiro porque foram feitos em nossa casa, e depois a substância, a vida do ato, a santidade, a beleza, as prerrogativas se requerem para poder formar um ato nosso. Foram postos por nosso querer divino, a criatura não fez outra coisa que assistir e coincidir com sua vontade e agir junto com a nossa. Mais de substância nada após o seu. Por isso, se persiste em viver em nosso querer, domina junto. Se sai, com justiça nada lhe toca, mas se voltar a entrar, adquire de novo o direito de governar. Mas a grande diferença entre quem vive em minha divina vontade e quem age junto, e quem não vivendo nela, segue e cumpre nas circunstâncias o que quer meu fiat. Esta toma em seu ato minha vontade limitada, e assim que termina o ato, assim fica. Não segue mais adiante, se bem também estes atos são inseparáveis dela, mas se vê nestes atos que não tem o agir contínuo, limitada tomaram minha divina vontade e limitada ficou. Em troca, quem vive nela e age nela, seu ato adquire o ato incessante de agir continuamente. Estes estarão sempre agindo em meu fiat, não perderão jamais a atitude, qual é o agir do meu querer. E não cesso jamais, assim se fazem os atos da criatura, por isso sempre no meu fiat te quero. Se queres tomá-lo não limitado e como gotas, senão como mar, de maneira que fique tão cheio que não tocarás nem verás outra coisa que a minha divina vontade. Esse trecho precisa ser meditado, isso aqui. Bastante, muito importante esse trecho aqui. Muito importante. Meu Deus, que trecho incrível. 30, 26, vai chegar lá. A gente vai chegar lá. 30, 26, que trecho incrível. 30, 35. Estava fazendo meu giro na divina vontade para encontrar tudo o que tem feito para fazer meus seus atos, para poder dizer: eu estava e estou contigo e faço o que tu fazes, por isso o que é meu é teu, e o que os santos fizeram por ti também é meu, porque tu és a fonte que se derrama por todas as partes e produz todos os bens. E enquanto girava, cheguei ao ponto da história do mundo, quando Deus pedia a Noé o sacrifício de fabricar a arca. E eu ofereci aquele sacrifício como se fosse meu, para pedir o reino da minha divina vontade sobre a terra. Mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus, detendo-me naquele ponto da história, me disse: minha filha, todo o bem da história do mundo está fundado no sacrifício querido para as criaturas por minha vontade suprema. E quanto maior é o sacrifício que pedimos da criatura, mais bem encerramos dentro. E estes grandes sacrifícios nós os pedimos quando com seus pecados merecem que o mundo seja destruído, fazendo sair de dentro do sacrifício, em vez da destruição, a nova vida das criaturas. Uau! Agora você deve saber que neste ponto da história do mundo merecia sim que as criaturas não existissem mais. Todos deviam perecer. Noé, aceitando então o nosso pedido e dispondo-se a esse grande sacrifício, por tão longos anos de fabricar a arca, recompensou o mundo e todas as futuras gerações, conforme se sacrificava em um tempo tão longo de esforços, de trabalhos e suores. Assim desembolsava as moedas, não de ouro ou de prata,
mas de todo o seu ser em ato de seguir nossa vontade. Assim punha bastantes moedas para recomprar o que estava por destruir-se. Uau! Então, se o mundo existe até agora, todos devem isso a Noé, que com seus sacrifícios e fazendo nossa vontade, como nós queríamos que a fizesse, salvou o homem e tudo o que devia servir ao homem. Um sacrifício prolixo, querido por Deus, diz coisas grandes, bens universais, doce cadeia que ata Deus e os homens. Aos homens. Nós mesmos não queremos fugir do labirinto desta cadeia tão longa que a criatura nos forma como sacrifício prolixo, mas sim, nos é tão doce e querida que nos fazemos amarrar por essa criatura mesma que lhe parece e goste. Agora Noé, com seu sacrifício prolixo, recompensou a continuação das gerações humanas. Uau! Após um outro período de tempo da história do mundo, veio Abraão, e nossa vontade divina comandou-o a sacrificar seu filho. Era um sacrifício tão duro para um pobre pai. Pode-se dizer que Deus colocava à prova o homem, e exigia uma prova desumana e quase impossível de cumprir. Mas Deus tem o direito de pedir o que quiser e qualquer sacrifício que queira. Pobre Abraão foi posto em tais apertos que lhe sangrava o coração, e sentia em si mesmo a morte, o golpe fatal, que devia vibrar sobre o seu único filho. O sacrifício era exuberante, prolixo até um alto grau, tanto que nossa bondade paterna não quis a execução dele, mas somente o cumprimento, sabendo que ele não teria podido viver. Teria morrido pela dor depois de um ato tão dilacerante de matar seu próprio filho, porque era um ato que superava as forças da natureza humana. Mas Abraão aceitou tudo, não deu atenção a nada, nem ao filho nem a si mesmo. Uau! E se sentia consumir de dor no próprio filho. Se nosso querer, assim como o mandou, não tivesse impedido o ato fatal, apesar de ter morrido junto com seu amado filho, já teria feito o sacrifício querido por nós, sim. Teria feito. Agora esse sacrifício foi grande, exuberante e único, querido por nós na história do mundo. E bem esse sacrifício elevou tanto que foi constituído por nós como cabeça e pai das gerações humanas. E com o sacrifício de sacrificar seu filho, desembolsou moedas de sangue e de dor intensa para recomprar ao futuro Messias para o povo hebreu e para todos. Uau! Com efeito, depois do sacrifício de Abraão, o que não fazíamos antes, fazíamos, ouvir-nos frequentemente no meio das criaturas. O sacrifício tem virtude de nos aproximarmos delas. Formamos os profetas até que veio o suspirado Messias. Agora, depois de outro tempo longuíssimo, querendo dar o reino de nossa vontade, queríamos sacrifício onde apoiá-lo. E que enquanto a terra está inundada pelos pecados, merece ser destruído, o sacrifício da criatura o recompra, e com o seu, em seu sacrifício, volta a chamar a divina vontade a reinar. E faz renascer no mundo a vida nova do meu querer no meio das criaturas. Eis porque eu peço o sacrifício prolixo, filha, da tua vida sacrificada dentro dessa cama, em cima dessa cama, Luísa Picarreta. E isto era nada, porque as outras almas estiveram dentro de um leito de dor. Era a nova cruz que não pedi nem dei a ninguém. A que devia formar esse teu martírio diário, e tu sabes qual é. E quantas vezes te lamentaste comigo? É a privação, né? Filha, quando quero dar um bem grande, um bem novo às criaturas, te dou novas cruzes, e quero sacrifício novo e único, cruzes que o humano não sabe dar razão de existir. Mas há a minha razão divina, a qual o homem é obrigado a não investigar isso, e a inclinar sua testa e adorar os meus desígnios. E além disso, se tratava do reino da minha vontade, e meu amor devia inventar e querer cruzes, novas e sacrifícios jamais recebidos para poder encontrar pretextos, apoio, força, moedas suficientes e cadeia longuíssima para se fazer atar pela criatura. E o sinal certo quando queremos dar um grande bem universal ao mundo é pedir de uma criatura um grande sacrifício, e o êxito nele são garantias e certezas do bem que queremos dar. E quando encontramos quem aceite, o fazemos um portento de graça em seu sacrifício e formamos a vida daquele bem que queremos dar. Assim, a minha vontade quer formar o seu reino no sacrifício das criaturas, circundar-se dele para estar seguro, e com seu sacrifício desfazer a vontade humana e erguer a sua. E com isto venha formar tantas moedas de luz divina ante a nossa divindade, para recomprar o reino de nossa divina vontade e dá-lo às gerações humanas. Por isso não te admires de teu longo sacrifício, nem do que temos disposto e fazemos em ti. Era necessária a nossa vontade, não estejas pensativa porque não vês, nem sente nos outros os efeitos do seu sacrifício. É necessário que com o seu sacrifício faça a compra de com nossa divindade, trabalhe para nós. E quando tiver contratado com Deus, a compra é segura. A seu tempo com certeza terá a vida, o reino do querer supremo. Fique em paz. Comigo as coisas garantidas. Porque a compra foi feita com o sacrifício de uma pertencente à família humana. Glória a Deus. Lindo.
Depois minha mente continua se perdendo naquele Fiat que quer sempre dar-se à criatura que enquanto dá jamais para de dar. Meu Deus, Jesus acrescentou, minha filha, a vontade humana é a fonte. E a substância da vida da criatura. Dela tira a vida de suas obras, os pensamentos de sua mente, a variedade e a multiplicidade de suas palavras. Se a vida humana não tivesse uma vontade livre, seria uma vida sem fonte, sem substância, assim perderia todo o belo, a perfeição, o entrelaçamento. Ai, meu Deus, obrigado. O entrelaçamento admirável que pode tecer a vida humana. Assim, a divina vontade onde reina se faz fonte e vida dos atos feitos nela. Por isso, enquanto pensa, fala, age, caminha, esta fonte se difunde nos atos da criatura e põe neles a substância divina. A variedade desses atos distintos entre eles em santidade, beleza, luz, amor. Quando esta fonte se difunde nos atos dela, é sempre atos novos e forma a harmonia do agir divino na criatura. Agora você deve saber que toda a nossa pressa é por estes atos, porque neles se forma a geração de nossos atos divinos no fundo da criatura. Nosso contentamento é porque nós podemos continuar a geração de nossos atos. E nessa geração nós sentimos Deus constante, não um Deus atado, né? Um Deus que está trabalhando, não um Deus amarrado que não podemos desenvolver a geração dos nossos atos, porque nela não está a nossa vontade. Então Deus ele pode trabalhar, pode fazer novas coisas, né, com a gente. Por isso a nossa prece se acrescenta a nossa custódia e zelo nesses atos no Fiat. Deus Jesus se está dentro nos atos e em torno da criatura para guardá-los. Meu zelo tem um olhar fixo para olhar esses atos, para felicitar-me e tomar todo o gosto que possui a geração dos seus atos constante na divina vontade. Por outra parte, nossa vontade possui um valor infinito, e não guardar um só ato dessa divina vontade seria ir contra nós mesmos. É mais, você deve saber que, sendo fonte e substância de nosso ser supremo, nosso poder, santidade, bondade, todos os nossos atributos se fazem coroa em torno da nossa vontade, e a todos os seus atos para depender dela e lhe fazer homenagem e guarda de todos os seus atos que faz. Meu Deus! Tanto em nós como na criatura, por isso seja atenta e deixa-te dominar por minha vontade, se não queres jamais perder o teu Jesus, que tanto suspiras, amas e queres. Sinto-me sob o império da vontade divina, e se algum minuto não sinto seu império, sinto-me sem vida, sem alimento, sem calor, sinto que a vida divina termina. Porque não está nem quem a forma, nem quem a alimenta, e em minha dor vou repetindo, Jesus, ajuda-me. Sem a tua vontade eu morro de fome. Me faça sentir o seu doce império, a fim de que, me alimentando sua vida em mim, viva em mim e eu viva de ti. E meu amado Jesus, tendo piedade de mim, com todo amor e ternura, me abraçou e me disse, minha pequena filha da minha vontade, ânimo, não se abata. A vida divina formada e alimentada por meu querer não pode morrer. E se sente fome, é melhor que nem sempre escuta meu dizer sobre as outras maravilhas e novidades que possuem minha vontade. Este dizer interrompido te faz sentir a fome do alimento sempre novo que ela possui, mas isto te prepara a receber o novo alimento de seus conhecimentos para te fazer crescer e alimentar só de querer divino. Nem tu te sujeitarias a tomar outro alimento, sentirias repugnância e te contentarias com morrer de fome, porque quem gostou das tantas vezes não se sabe adaptar a outros alimentos. Mas esta fome é também uma fortuna, porque pode te servir como meio para chegar à pátria celestial. Não tá não, que eu escondi. E você deve saber que o único alimento destas divinas regiões é o ato novo, jamais interrompido da minha divina vontade. Este alimento possui todos os gostos, todas as delícias, é um alimento diário e de todos os instantes da celestial Jerusalém. E além disso, sentir fome te diz vida, não morte. Por isso, espera com paciência invicta o alimento da minha vontade que te refará da fome sofrida com tal abundância que não serias capaz de tomar tudo. E eu, interrompendo o falar de Jesus, disse, meu amor, meu coração sangra-me ao dizer-te, mas bem me parece que já não tens aquele amor contínuo por mim, credo? E te fazia sempre dizer e fazendo-me tantas novas surpresas encantadoras do teu ser e do teu querer. Eu sentia e tocava com a mão o teu amor palpitante por mim, tanto que eu era obrigada a dizer, quanto Jesus me ama. Agora, por este teu dizer interrompido, parece-me que não sou sempre amada por ti, e passar de um amor contínuo ao amor interrompido é o mais cru dos tormentos. E vou repetindo, não sou amada por aquele que tanto amo. Credo, Luísa. Que isso, Luísa? Falou. Minha filha, que dizes? Você deve saber que quando a criatura nos ama, se não a amássemos, agiríamos contra a nossa natureza.
contra a natureza do nosso ser divino. Ser amado e não amar não é do ente supremo. E se isto se pudesse dar, e fôssemos capazes de sofrer, o amor da criatura nos colocaria em uma prisão de tormentos, e se tornaria nosso perseguidor. Não nos daria paz até que, fundidos juntos, o amor de um e do outro se beijassem e repousassem juntos. Tu não sabes o que significa amar e não ser amado por aquele ou aquela que se ama. Todo sofrimento e inquietação é levada por quem não ama, porque quem ama está em seu oposto. Cumpre o mais sacrossanto dos deveres. Em tal estado se encontra o nosso ser divino, porque amamos muito e o homem não nos ama. Nosso amor persegue aquele que amamos, o coloca na prisão, o atormenta, não lhe dá paz. A inquietude é o sinal certo de que a criatura foi posta na mira do nosso amor, que quer vencer por perseguir o amor da criatura. Por isso te tranquilize, se você nos ama, nosso amor te toma primeiro a ti. E é tanta a inseparabilidade do nosso amor e do teu, que o teu forma o pequeno calor e o nosso, alimentando ao teu, forma a imensidão da luz. De maneira que um e ao outro perdem a virtude de separar-se. E como se fosse uma só natureza, vivem sempre juntos, para formar uma vida do outro. Por isso, se meu dizer não é contínuo, não significa amor interrompido. Não seria interrompido se não sentisse o querer fazer, ainda a custo de sua vida, minha vontade. Isso seria não tê-la mais em seu poder. E se minha bondade chegou a tanto, de dá-la em seu poder, isto te assegura que meu amor é contínuo em ti. Porque tu deves saber que quem faz e vive em meu querer divino não é outra coisa que uma vida constante de Deus mesmo na criatura. Nosso amor é tanto por quem se faz dominar por nosso querer divino, que se faz doce prisioneiro dela, se restringe, se diminui e toma um sumo prazer, amar, agir em sua alma. Mas enquanto se restringe, fica imenso e age com modos infinitos, como amamos e agimos em nós mesmos, porque nossa natureza é aquela, a imensidão, a infinitude. E tudo o que fazemos fica imenso e infinito como somos. Nosso contentamento que, enquanto nos restringimos em sua pequenez, damos curso ao amor e às nossas obras. E ela fica cheia, derrama fora, enche o céu e a terra, e nós temos o grande glória de amar e a honra de amar e agir como Deus em sua pequenez. E se você soubesse o que significa um só ato de amor, uma só obra feita por nós em você, você morreria de alegria. E não te bastaria toda a eternidade para nos agradecer por tanto bem. Por isso, deixa-me fazer, faz-me fazer o que quero de ti, está segura que ficaremos contentes, você e eu. Uau, que lindo! Estou sempre ocupada no querer divino, nele há sempre que trabalhar. Mas não é um trabalho que cansa, não, mas dá força, faz crescer a vida divina, inunda de alegria, de paz, sente-se uma atmosfera celestial dentro e fora. Mas enquanto nadava nas ondas eternas do divino querer, meu sumo bem Jesus, visitando minha pequena alma, me disse: minha filha bendita, sou eu quem forma a atmosfera celestial dentro e fora da criatura, porque assim que ela entra em meu querer divino, eu me ponho em guarda do ato que vai fazendo. E ela forma o terreno dos seus atos. E eu formo a semente divina para jogá-la no ato da criatura. Então suas ações servem como terra, e eu, agricultor celestial, para preenchê-la com minhas sementes, e sirvo disso para colher a colheita dos trabalhos que se fazem em minha vontade. Vê então para que serve a continuação dos atos feitos na minha vontade? Servem para dar-me trabalho e a ocasião de não deixar jamais a criatura, porque me dá sempre o que fazer, e eu não quero nem posso deixar vazio um terreno tão precioso, formado em minha vontade e exposto aos raios vivificantes do sol divino. É por isso que ela te chama para o trabalho na minha vontade. E você me chama, como é doce trabalhar juntos no meu fiat. É um trabalho que não cansa, antes é portador de repouso e das mais belas conquistas, verdade. Oh, meu Deus, é lindo viver assim. Depois acrescentou: minha filha, tu deves saber que nossos atos que fazemos na criatura contêm 3 atos em um. O ato conservante, o ato que alimenta e o primeiro ato criador. Com estes 3 atos, em um, damos a vida perene a nossos atos, e a criatura que os possui sente em si a força criadora, a qual lhe tira todas as debilidades da natureza humana. O alimentador mantém-na sempre ocupada ao dar-lhe seu alimento para impedir que tome outro alimento, e preserva-a de todos os males. Este alimento é como um embalsamento que impede a corrupção, e o ato conservante reafirma e conserva o bem puro e belo. Estes 3 atos nossos em um são como fortalezas irrefutáveis que damos à criatura, que faz reinar a nossa vontade nela e a tornam de tal maneira fortificada que ninguém a pode prejudicar. Depois disso, minha pequena mente continuava meu giro na divina vontade, buscando seus atos para encerrar meus atos nos seus e fazer deles um só. E tudo isto é a alegria do meu longo exílio, para poder agir junto com o querer supremo. Fazer desaparecer os meus atos nos seus, sinto que tomo como a um punho o céu,
correr neles as bem-aventuranças eternas, de modo que não me sinta nem distante nem estranha da minha amada pátria celestial. Que lindo! Então, enquanto minha mente estava cheia de pensamentos sobre a divina vontade, meu sumo bem Jesus, repetindo sua breve visita, me disse: minha pequena filha de minha vontade, quero que saiba que por cada ato seu nela, tantas vezes regenera e cresce de modo todo novo em nosso Fiat. Assim que você sente o céu, e o ente supremo tem um grande prazer de regenerar no ato da criatura. Formar nossa vida no ato da criatura é a nossa festa, nossos suspiros. Unimos todos os nossos estratagemas de amor e recebemos a completa glória que a criatura pode nos dar. Agora você deve saber que o sacrifício com vozes potentes chama Deus, e o fazer nossa vontade o faz descer na alma, para fazê-lo atuar como o Deus que é. E eu, meu amor, apesar de tentar trabalhar sempre no teu querer, eu rezo e volto para rogar que venha o seu reino sobre a terra. Nada se vê ainda desse reino. E Jesus, filha boa, isso diz nada, porque tu deves saber que as orações, os atos feitos em nosso querer, enquanto entram em nosso ato divino, têm tal potência que devem levar às criaturas o bem que contém. Eles se põem em guarda dos séculos e os veem com muito amor. E com paciência invicta esperam e com a luz que possuem batem à porta dos corações. Fazem-se luz às mentes sem jamais cansar-se, porque não estão sujeitos nem a cansaço nem a diminuir de potência. Fazem como os vigilantes, os fiéis sentinelas que não se afastam, senão quando deram o bem que possuem. Estes atos são os possuidores de minha vontade, e de modo absoluto querem dar às criaturas. E se uma lhes foge, a outra a tomam na mira. Se um século não os recebe, eles não se detêm, nem se vão, porque lhes demos os séculos em seu poder, e formam e formarão nosso exército divino, em meio às gerações humanas para formar o reino de nossa vontade. Nestes atos está o humano coroado pelo poder divino, e dão o direito às criaturas de possuir este reino. Nestes atos que você fez, minha filha, está nossa vontade constante e dá o direito a Deus de reinar e dominar com o nosso Fiat onipotente na criatura. Eles são como adiantamento e capital que pagam a Deus pelas criaturas e têm direito de dar às gerações humanas o que pagaram. Uau! E como o sol que nem se retira, nem se cansa jamais de copiar a terra com sua luz para dar os bens que possui, assim eles, mais que sol, giram em cada coração, giram nos séculos, estão sempre em movimento, não se dão jamais por vencidos até que não tenham dado minha vontade constante que possuem. Muito mais que sabem com certeza que obterão a tentativa e a vitória. Por isso, se nada você vê, não te preocupa. Tu continua a tua vida e os atos em minha vontade. Isto é o mais necessário que tudo. Formar a moeda para pagar por teus irmãos um reino tão santo. E além disso, você deve saber que a minha própria vida passada sobre a terra e as minhas próprias ações estão nas mesmas condições. Eu paguei por todos, e minha vida, o que fiz, está à disposição de todos. E querem dar a todos para dar o bem que possuem. E embora parti para o céu, parti e fiquei para girar nos corações os séculos, para dar a todos o bem da minha redenção. São cerca de 20 séculos e minha vida e minhas ações continuam aí firmes, fortes, girando, mas nem todos foram tomados pelas criaturas. Tanto que várias regiões ainda nem me reconhecem. Assim que minha vida, a plenitude de meus bens e das minhas ações não se retiram, correm e giram sempre, abraçam os séculos como um só, para dar a todos o bem que possuem. Por isso é necessário fazer, pagar, formar o capital, o resto virá por si. Por isso seja atenta e seu voo no meu Fiat seja contínuo. Uau! Depois de ter esperado muito, meu bendito Jesus veio como relâmpago e me disse: minha filha, toda a vida divina pode-se dizer que recebe vida do amor. O amor a faz gerar, o amor a faz produzir, o amor a faz criar, o amor a faz conservar e dá a vida contínua a todas as suas operações. Assim, se não tivesse amor, não agiria e não teria vida. Agora as criaturas não são outra coisa que faíscas, saídas do grande fogo do amor de Deus. E sua vida recebe vida e atitude de obrar desta faísca, assim que também a vida humana recebe vida do amor. Mas nem todos se servem dela para amar, para obrar o belo, o bom, para todo o seu agir, mas, transformando esta faísca, usam-na. Quem para amar somente a si mesmo, quem para amar criaturas, quem amar riquezas e quem amar até as bestas. Tudo isso com grande desagrado do seu Criador, que tendo feito sair essas faíscas do seu grande fogo, a criatura humana, a alma humana são faíscas do grande fogo divino, anela recebê-las todas de novo em si. Espera receber todos nós nele, mas serão mais engrandecidas, como tantas outras imagens de sua vida divina. Poucos são aqueles que correspondem à imitação do seu Criador, são poucos. Por isso, minha amada, ame-me e faça que também sua respiração seja um contínuo ato de amor por mim, para fazer que dessa sua faísca humana se possa formar um pequeno incêndio e assim desafogar ao amor do seu Criador.
Tendo esperado e suspirado muito a vinda do meu Deus Jesus, pensava entre mim: como farei se quem forma minha vida me deixa sozinha e abandonada? Enquanto eu pensava assim, meu adorável Jesus mexia-se dentro de mim e fez-se ver com uma corrente de ouro nas mãos e se deleitava em fazê-la passar entre mim e ele, de modo que ficávamos atados, presos juntos com essa corrente de ouro. E com o amor e bondade todo paterno me disse: minha filha, por que temes que eu te deixe? Escuta, eu não posso tolerar este temor em ti. Deve saber que nas condições em que te pus o mar do meu querer, de que dentro e fora de ti corre, no qual tu voluntariamente não forçado te ofereceste nele, tenho ampliado tanto seus confins que nem eu nem tu encontraremos caminho para sair. Então já li essa parte, já li isso aqui. Já li esse trecho. Como a divina vontade forma o dia da criatura. Estava seguindo os meus atos no querer divino e rogava ao meu sumo bem Jesus que fizesse surgir em cada ato meu o sol da divina vontade, a fim de que pudesse lhe dar em cada ato meu o amor, a homenagem e a glória, como se formasse em cada ato meu um dia de luz divina, de amor, de adoração profunda, comunicado a mim e meu ato por sua própria vontade. Como gostaria de dizer em cada ato meu, grande ou pequeno, faço um dia a Jesus para amá-lo mais. Mas enquanto isso pensava, meu amado Jesus me disse ao repetir sua habitual visita à minha alma: minha filha, minha divina vontade é o verdadeiro dia para a criatura, mas para formar este dia, quer ser chamada no ato da criatura. Porque é assim que é chamada, se encerra no ato para fazer surgir seu dia divino. Tem virtude de mudar o ato, a palavra, o passo, as alegrias e as penas em dias esplêndidos e encantadores. Assim que minha vontade está esperando assim que a criatura surge de seu repouso noturno, de dormir, espera a pessoa acordar para ser chamada a formar sua jornada de dia de ação na divina vontade. E como é luz puríssima, não se adapta a atrapalhar no ato obscuro da vontade humana, senão com sua luz muda o ato em dia e nele forma sua esplêndida jornada cheia de ações heróicas e divinas, com tal ordem e beleza digna só da virtude restauradora e operadora. Pode-se dizer que está esperando atrás das portas do ato da criatura, assim como o sol atrás das janelas dos quartos, em que, apesar de que fora há muita luz, os quartos estão às escuras, porque ainda não se abrem as portas. Assim, minha divina vontade, embora seja a luz que tudo enche, o ato humano está sempre escuro se não for chamado a surgir na divina vontade. Por isso, chame-a a surgir em cada ato teu, se queres que forme em ti sua bela jornada, e eu possa encontrar em ti, em cada ato dos teus meus dias de amor, que me circundem de alegria e de delícias que me farão repetir. Minhas delícias são estar com os filhos da minha divina vontade. Passarei em ti os meus dias felizes, não na infeliz noite de tua vontade humana, mas na plena permanência da minha luz e da paz perene na minha pátria celestial. Assim, repetirei, sou feliz nesta criatura humana, nela ouço o eco da minha jornada passada aqui embaixo sobre a terra, e o eco da minha jornada que faço na minha prisão do sacramento de amor, jornada toda cheia da minha divina vontade. Portanto, se queres fazer-me feliz, faz com que me encontre em ti a vida operosa, a virtude operosa da minha divina vontade, que me forme, que me sabe formar os meus belos dias de luz fugidíssima, todos imbebidos de alegrias inefáveis e de felicidade celestial. Muito mais que a criatura, desde o princípio de sua criação, foi posta por Deus no dia feliz e pacífico de nossa vontade divina. Dentro e fora dela tudo era luz, melhor dito, pleno e meio-dia. Dentro do seu coração, ante seus olhos, sobre sua cabeça e até abaixo dos seus passos, via e sentia a vida palpitante do meu santo querer divino, que enquanto a tinha imersa na plenitude da sua luz e da felicidade, lhe fechava todos os caminhos e os passos da infelicidade humana. E a criatura, com sua vontade humana, formou as saídas dos caminhos infelizes, os passos dolorosos das densas obscuridades, nas quais ela mesma se formava a infelicidade, as torturas, a dor, a noite oprimida, não de repouso, mas de desvelos, de paixões, de agitações, inquietudes, tormentos, e tudo, em minha mesma vontade divina. E isto porque, tendo sido criada a criatura só para ela e para viver dela e nela, não há lugar para a criatura nem no céu nem na terra, mas nem inferno fora do meu fiat divino. Então, quem procura viver em minha divina vontade, fecha todas essas saídas. Cada ato seu suprime os caminhos infelizes que se formou. Faz desaparecer os passos dolorosos, sufoca a noite, surge o repouso e põe fim todos os males. Além disso, o querer, quando vê que quer viver nele, acaricia a criatura, põe-na em festa e ajuda a suprimir as saídas. Fecha as portas aos seus males, porque não queremos, nem amamos a criatura infeliz. Isso nos desonra e forma a nossa dor e a sua. Por isso a queremos ver feliz e de nossa mesma felicidade. Como é doloroso para o nosso coração paterno possuir imensas riquezas, alegrias infinitas e ver os nossos filhos na nossa própria casa, isto é, na nossa mesma vontade, pobres em jejum e infelizes.
Se Adão inocente não pôde nem teve a constância de viver na santidade deste reino, tanto que se precipitou ele mesmo, e todas as gerações nas misérias, nas paixões e em males irreparáveis, como podemos nós, culpados, viver no reino tão santo? Bonito sim, mas podemos dizer que não é para nós. E não somente isso, senão que minha vontade, sendo o ponto mais alto, necessitava seus caminhos, os meios de transporte, as escadas, os vestidos decentes, os alimentos adequados para poder morar neste reino. Minha vinda à terra serviu para formar tudo isso. Assim, que cada palavra minha, cada obra, pena, oração, exemplo, sacramentos instituídos eram caminhos que formava, meios de transporte para fazê-lo chegar mais rapidamente, escadas para fazê-lo subir. Pode-se dizer que lhes dei as vestes da minha humanidade tingidas de púrpura com meu sangue para fazê-los estar decentemente vestidos neste reino tão santo da minha vontade. Que a sabedoria aí criada havia estabelecido na criatura dá-lo como herança do homem. Portanto, se falei pouco sobre isso, foi porque quando eu falo a tempo e a circunstância na qual deve estar encerrada em minha palavra a necessidade e a utilidade do bem que contém. Assim, em vez de falar, fiz os fatos e reservei-me falar a você sobre o reino da minha vontade. Agora, como poderiam possuí-lo se não tinham pleno conhecimento dele? Por outro lado, tu deves saber que todas essas manifestações que te fiz, de conhecimentos sobre a divina vontade, os prodígios, os bens, que convém que faça a alma para poder estabelecer-se neste meu reino, minha mesma vontade expressa que quero que o homem retorne ao meu reino, e como tudo fiz, a criação, a redenção para que entrasse em posse do meu reino perdido são vínculos de transmissão, são portas para fazê-lo entrar, são doações que faço, são leis, instruções de como viver no reino, inteligência para fazê-los compreender e apreciar o bem do reino que possuem. Se tudo isso faltava, como poderiam possuir o reino da minha vontade? Seria como se um indivíduo quisesse passar a viver em outro reino sem passaporte, sem conhecer nem as leis, nem os modos, nem o dialeto. Pobrezinho, seria inacessível sua entrada. E se como intruso entrasse, se encontraria tão incômodo que ele mesmo desejaria sair deste reino do qual nada conhece. Agora, você deve saber, minha filha, que o passaporte para entrar no meu reino é a vontade decidida de não mais fazer jamais sua vontade própria, inclusive a custo da própria vida e qualquer sacrifício. Este ato decidido e verdadeiro é como a assinatura que põe sobre o passaporte, o ato decidido de entrar, para partir ao reino da minha divina vontade. E enquanto a criatura assina para partir, Deus assina para recebê-la. Esta última terá tanto valor que todo o céu irá ao seu encontro para recebê-la no reino do Fiat divino no qual eles vivem. E serão todo o olho sobre esta criatura que desde a terra tem por vida e por reino a mesma vontade que eles têm no céu. Mas não basta o passaporte, que é a decisão. A decisão, não basta a decisão. Então não basta a decisão. Aqui está a chave do negócio, da dúvida que teve ontem na aula. Não basta o passaporte, mas deve-se estudar a língua, os modos, os costumes deste reino divino, e estes são os conhecimentos, as prerrogativas, as belezas, o valor que contém minha vontade. De outra maneira estaria como estrangeira, não tomaria amor, nem seria amada. Se não se sacrifica em estudar para poder falar com esta mesma linguagem e não se adapta aos costumes daqueles que vivem neste reino tão santo, viverá isolada, porque não entendendo o afastamento e isolamento não faz feliz a ninguém. Além disso, é preciso passar do estudo à prática do que se aprendeu. E ainda tem isso ainda. E depois de uma longa prática, ao final, vem declarada cidadã do reino da minha vontade, 4º grau. E então desfrutará todas as felicidades que há no reino tão santo. Aliás, serão sua propriedade e adquirirá o direito de viver nele em sua pátria. Então, a posse, o 4º grau já está nessa parte aqui de declarado cidadão. Agora, esses atos não podem ficar sem produzir uma grande glória divina à nossa majestade suprema e um bem imenso às criaturas, e como são atos feitos junto com a criatura, agem como Deus e atam Deus à criatura, a Deus para dar e a criatura para receber. São como pretextos ao nosso amor que nos diz: a criatura nos deu lugar em seu ato, nos deu a liberdade de fazer o que queremos. Por isso nosso amor se impõe sobre nós para fazer-nos dar o que somos, também para honrar a nós mesmos e por honra da nossa vontade obrante. Nosso amor chega a tais pretextos, delírios de amor, que não quer que jamais terminemos de dar e nos põe diante de nossa imensidão que não termina, nossa potência que tudo pode dar, nossa sabedoria que tudo pode expor. Esses atos são atos divinos e podem formar o passaporte às demais criaturas para fazê-las entrar no reino do nosso querer. Estes atos darão filhos ao nosso reino, assim que por quantos atos mais sejam feitos na divina vontade, mais o reino será povoado e todo o bem redundará naqueles que foram os primeiros a dar a vida. Nossa, a minha vontade e seus atos. Agora tu deves saber que os primeiros passaportes foram formados por mim e por minha Mãe Celestial.
aos primeiros filhos da minha vontade, os quais contém minha assinatura escrita com meu sangue, e com as dores da Virgem Santíssima. Em todos os outros passaportes também corre minha assinatura, de outra forma não seriam reconhecidos. A minha vontade, minha assinatura, a vontade divina, a vontade de Jesus, a humanidade de Jesus. Por isso que ele fez o sacrifício principal. Por isso quem vive meu querer tem por princípio a minha vida. Tem por princípio o exemplo de Jesus, o sacrifício de Jesus. Por batimento meu amor, por dote minhas obras e passos. O Jesus atrai a gente para viver na vontade divina. Ele atrai por causa do sacrifício dele, a gente faz por amor a ele, né? Por palavra minha mesma vontade, sinto-me mesmo nela e como a amo e me sinto correspondido com o meu mesmo amor. A alma sente tal alegria e contentamento porque me ama, não mais com seu pequeno amor, senão com o meu eterno amor, me abraça com minhas obras. Por isso que a obra humana de Jesus, da vida humana de Jesus, a redenção é muito importante. Corre ao meu lado com os meus passos, sente que sua vida sou eu, tudo encontra em mim, e eu encontro tudo nela, por isso seja atenta, minha filha, se queres fazer-me feliz. Então, quanto mais conhecimento se tem da divina vontade, tanto mais valor adquire os atos. Mas eu não vou poder ler mais, eu vou ler aqui. Quem sai do divino querer vai ao encontro de todas as misérias. Um conhecimento demais prepara a alma a um conhecimento maior, crescimento na vontade divina. Cada vez que a alma faz seus atos na divina vontade, assim ela cresce mais em santidade. Vou colocar esse link aqui para vocês lerem o trecho. A divina vontade quer crescer e formar sua plenitude na criatura. Quem vive nela está a par de todas as obras do seu Criador, o qual a torna possuidora de todas as obras divinas, né, que é a permanência no reino, a grandeza, né, o engrandecimento, a multiplicidade da vida divina. Né? Como Deus quer ver sua vida em quem vive em sua vontade, chega a fazer seu modelo. Dons que Deus dá à criatura, o espaço do querer humano é a estadia divina das maravilhas de Deus. Que é a manutenção da vida divina aqui, né, esses trechos. Aí acabou. Então dava até para ler, mas só que eu tenho que terminar agora, porque eu tenho que fazer outras coisas, mas tá bom. Deu para dar uma ajuda aí pra gente entender o que aconteceu ontem na aula, né, que eu fiquei confusa, mas é porque é muita informação, gente, muita coisa para estudar, pra gente poder fixar, né? Mas eu já tinha falado, eu consegui falar o que eu lembrei, consegui falar. E agora eu simplesmente só confirmei tudo com os trechos, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, Filho.